gravando, enquanto o pessoal tá chegando aí devagarzinho, né? A gente vai tocando aqui a nossa bola. Hoje, dia 20/5, taxímetro ligado. Só para lembrá-los, né, reforçar que tá em curso, começou hoje, na verdade, a nossa T2, né? A T2 aí para compor a nota do VT, ela vai de hoje até dia 25, 26, se eu não me engano. Depois vocês confirmem para mim lá no né, o colega acadêmico que está lá, então dá aquela avaliada lá, dá aquela checada, e o que vai cair na prova, qual que vai ser o objeto da T2? Vai ser todo o conteúdo até o conceito da última aula, né, que é custos, né, aquela parte, aquela pegada lá de custos. Então, a gente carrega até ali e depois a V2, segunda chamada de V2, VS, né, que só está faltando isso também, chega, né? Principalmente a V2 aí, que a gente vai ter isso na V2, não vamos nem precisar fazer VS, a não ser aquela galera que não fez, né, nem a V1, de repente, aí vai fazer a segunda chamada. Não, a segunda chamada da V1 já rolou, é só a segunda chamada da V2 que tá em curso, né? E aí, se você não fizer a V2, faz a segunda chamada para a gente ser feliz junto. Não tenho dúvida nenhuma que vai terminar bem. E o jogo, como eu sempre falo, né, só acaba quando termina. A gente está em curso ainda, então vamos ser felizes juntos. Hoje, alguém quer colocar alguma questão, alguma ponderação? Eu vou compartilhar, inclusive, eu vou até compartilhar o material de hoje, já está compartilhado lá, né? Que tem muito a ver com o que está rolando, inclusive com nossos irmãos lá do sul do país, né? Que é linha de crédito, financiamento, né? Passa um pouco por isso, e a gente vai fazer uma mistureba aí desse tema com a nossa necessidade aqui do nosso conteúdo e fazer uma compatibilização com o que está rolando lá no sul do país em função dessa catástrofe que aconteceu lá com nossos irmãos brasileiros, né? Quem tem parente lá, eu tenho parente, enfim, tá caótico a situação. Então, a ideia hoje é a gente falar de financiamento, de linha de crédito e tudo mais. Aí fica faltando isso e fica faltando nas próximas aulas a gente falar de planejamento. Eu já vou até liberar os cards para as aulas para vocês, até para vocês irem navegando, bisbilhotando, vendo aí dentro da possibilidade de cada um já antecipar estudo para a gente ser feliz, para a gente fechar nossa ementa, né, o nosso plano de ensino com chave de ouro. Eu vou até fazer isso. Depois aqui que terminar a aula, eu vou sair liberando lá todos os materiais que estão faltando, né, que já estamos na reta final, então até para permitir aí o melhor estudo de vocês, tá? Dito posto, se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu botar aqui o chat conectado, né, para alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, aquele padrão clássico nosso, né? Hoje eu queria falar de um tema, né, importante e muito, deixa eu até compartilhar aqui os slides, que tem a ver, a nossa pegada passa pelo agro, né, e não poderia ser diferente a gente não abordar. Mas a linha o financiamento, a palavra financiamento é a palavra da moda hoje, né? A gente tratar o conceito de financiamento. E em cima desse conceito do financiamento, entender um pouco a relação desse item junto com a principal atividade produtiva no nosso país, né? Hoje, por incrível que pareça, saíram alguns indicadores econômicos, né? A reunião do Copom e tudo mais. Então, taxa de juros não está caindo, não vai cair, indicador de financiamento, a Selic, não vai cair, o endividamento vai aumentar, o cenário desenhado para os índices econômicos do nosso país não é o dos melhores. Mas tem um item que vai aumentar, e é a produção.
E a produção está associada aqui ao nosso mundo, né? Cada um aqui tem um interesse, uns vão mergulhar a fundo no que diz respeito a prestar consultoria, desenvolver trabalhos na fazenda, no campo propriamente dito, outros já desenvolvem, outros têm uma visão mais urbana, vão constituir ali o trabalho voltado ali para um consultório, né? Outros vão se voltar para o comércio, enfim, cada um de vocês vai ter aí já está desenhado o caminho a que você vai seguir, mas em todos os cenários a gente vai precisar de um elemento importante, que é o dinheiro, E como é que vai ficar, como é que vai funcionar esse conceito? Espera que agarrou aqui o espelho infinito, não dispensar, mostrar, mensagem não mostrar, apareceu uma parada aqui, não sei o que aconteceu aqui, vocês estão vendo a minha tela, né? Deu uma caca aqui, enfim, se vocês não estiverem vendo a minha tela aqui, aconteceu algum problema entre a cadeira e o teclado aqui, que eu travei. Ah, beleza, obrigado, Tobias, valeu mesmo. Me enrolei aqui, cliquei demais, e obrigado, Gabriela. Algum problema aqui entre o teclado e a cadeira. Mas o que a gente estava falando, então, independentemente de qualquer ramo de atividade que você pretenda estar desenvolvendo, pretenda estar seguindo, é importante ter dinheiro em cima da mesa, né? E o dinheiro em cima da mesa, muitas das vezes, ele não necessariamente tem que ser o seu, ou da empresa, ou do empresário, ou do produtor rural em voga. Você pode bater na porta aí do agente financeiro e pegar dinheiro com ele. Mas para pegar esse dinheiro, ele vai querer entender ali o que você vai fazer com esse dinheiro, o que passa na sua mente, né? Não vai simplesmente, o banco não vai te emprestar dinheiro pelos seus lindos olhos. E como é que funciona? Então é importante a gente entender essa relação, né? De quem pega o dinheiro com quem empresta o dinheiro. E o papel do agente financeiro, no caso das instituições financeiras. O banco, na verdade, é um facilitador, é um intermediário. Alguém quer rentabilizar o dinheiro, quer ganhar dinheiro com dinheiro, e ele empresta esse dinheiro para o banco. Aí vamos imaginar aqui num cenário, né? Ele empresta R$1.000 para o banco pega o dinheiro dessa pessoa, do agente A, vamos chamar assim, agente A e agente B. Então, ele pega o dinheiro do agente A, pega R$1.000 e promete para essa pessoa devolver esse dinheiro com um aluguel, que é os juros, um aluguel de 10%. Então, o camarada empresta R$1.000, ele vai receber de volta, acordado lá o prazo, R$1.100, o principal mais os 10%. Tá, beleza? Estão acompanhando? Né? Então, botou. O que o banco faz? Ele pega esses R$1.000 e empresta para o agente B aqui, para a pessoa, né, que está precisando de dinheiro. E quando ele empresta para essa pessoa, ele tem R$1.000. Ele diz o seguinte: eu vou te cobrar 15% por esse aluguel do dinheiro. Então, ele prometeu para o A que ele iria devolver a 10% e está cobrando de B 15%. Então, ele está emprestando 1.000 para o B e o B vai devolver para ele 1.150, 15% de 1.000. O que vai acontecer? Ele vai pegar esses 150, repassar para o A 100 e vai embolsar, vai botar no bolso os R$50, que na linguagem financeira a gente chama de spread, que é a intermediação desse negócio, né, entre pegar com quem está emprestando e emprestar para quem está precisando. O mundo do agente financeiro funciona exatamente dessa forma, só que milhões de pessoas
batem na porta de um agente financeiro, de uma instituição financeira, para pedir dinheiro sobre vários aspectos, para construir casa própria, para comprar carro, para ajudar no orçamento familiar, para pagar a folha de pagamento no final, 13º, enfim, dependendo aí da atividade da empresa, você pode ir pegar dinheiro no banco. Só que vamos lembrar da aula lá de economia, de macroeconomia. É interesse para o governo, em algumas situações, fomentar, estimular determinadas áreas produtivas, determinadas cadeias produtivas. Falando do agronegócio, né, falando do campo, é interessante, muitas das vezes, para o governo fomentar a produção familiar. É importante, em determinado momento, para o governo fomentar o desenvolvimento, a melhoria do processo produtivo, a melhoria da logística, a melhoria do plantio, a melhoria do uso da tecnologia no campo, porque, como os próprios indicadores econômicos atuais estão sinalizando para a gente, o agro é o nosso presente e vai ser o nosso futuro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, a gente já falou aqui diversas vezes que a gente precisa comer, né? A gente precisa se vestir, e tudo isso aqui vem, a gente sabe muito bem de onde. Então, e como toda a diversidade, toda a facilidade, toda a tecnologia, todo o conhecimento que a gente tem nesse segmento agro, vamos ser o cara, né? Aquele cara que senta na janela do ônibus, como o Romário dizia. Então, nós vamos ser esse cara. E o governo percebe isso. Ele entende, né? E aqui o governo, eu estou falando no ente federal, mas também dos entes municipais e estaduais. Mas o governo como um todo, o Estado como um todo, percebe, já entendeu que o nosso caminho é pelo agro. E aí ele estimula a quem tem dinheiro emprestar para o processo de produção do agro, e quem está precisando voltado para o agro, voltado para o agro, voltado para essa área, pegar o dinheiro no agente financeiro, na instituição financeira. Ele estimula isso. E como é que ele estimula isso? Através desse carinha chamado linhas de crédito. Então, ele apresenta para o produtor rural, para o pecuarista, para o empreendedor voltado para a cadeia de produção do agronegócio, linhas de financiamento, né, oferta de dinheiro, levanta a mão e fala, igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro, claro que com aluguel, claro que com custo, para poder se desenvolver, para poder estimular ali a sua cadeia de produção. Só que o mercado financeiro, por sua vez, né, os agentes financeiros, os bancos, fica muito mais fácil emprestar dinheiro para você comprar carro, fica muito mais fácil emprestar dinheiro para você fazer seguro, para você fazer outras, comprar celular, né? Dá muito trabalho você controlar essa relação de pegar o dinheiro emprestado e emprestar para o agro. E aí a gente tem, então, instituições financeiras geridas ou monitoradas ou estimuladas pelo agente público, no caso o governo, na maioria das vezes o governo federal, que fazem esse papel. São bancos que ofertam linhas de crédito, ou seja, recursos financeiros, para o empreendedor voltado ali, ligado ao agro. Aqui a gente está falando basicamente, né, daqueles bancos com uma cara mais de público, ou mesmo banco público, né, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e principalmente o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse cara, ele é o banco do governo, vamos dizer assim. É ele que exerce o papel de controlar financeiramente o fluxo de dinheiro na macroeconomia. É ele que olha ali o segmento, a piscicultura, e está precisando de grana. Então, ele vai lá e cria linhas de crédito para a piscicultura.
aí ele começa a perceber que o outro segmento está precisando de recurso, e aí ele vai lá e empresta para esse outro. Ele fica monitorando as linhas de crédito de acordo com as estratégias governamentais. Aqui a única coisa que eu chamo a atenção nesse slide, né, é a gente separar o que é o empréstimo e o que é financiamento. Isso também é importante para a gente, no nosso dia a dia, a gente guardar isso. Aí você vai coçar a cabeça e falar, pô, lá vem o Douglas falando de um termo complicado, a minha área, pô, é medicina veterinária, Douglas, não tem nada a ver com isso. Cara, tem muito a ver com isso. Porque a partir de agora, né, só abrindo aqui um parêntese, a partir de agora, você começa a cada vez mais exercer uma responsabilidade social, querendo você ou não. Daqui a pouco você está se formando, daqui a pouco você tem um título, daqui a pouco você tem um certificado, daqui a pouco você vai ser, se não já é, muitos aqui já o são, profissionais técnicos voltados ali para exercer com louvor a sua profissão. E aí você não tem que tratar só do bezerro lá no pasto para verificar se ele tomou a vacinação adequada, né, ou na gestação da vaca. Você não tem que só se preocupar com isso. Também. Mas você tem que cuidar da vida daquele bezerrinho que você, por exemplo, ajudou a parir. E aí, acompanhar, ajudar, passa por controlar custo, passa por controlar alimentação, controlar peso e controlar a rentabilidade dele ali para o seu cliente, por exemplo. Né? Você, claro que a parte de registro, de controle dos custos, por exemplo, como a gente já viu, é o contador que vai fazer. Mas a gente precisa ter uma capacidade de falar a linguagem dele. A parte de de pegar dinheiro emprestado no banco, é a área financeira, de certa forma, que vai fazer, né? O dono do empreendimento, ou o gerente, o diretor financeiro que vai fazer. Mas você tem que montar o teu projeto. Se existe a necessidade de aquisição de um trator, financiamento de um trator ou de máquinas, né, de terraplanagem, máquinas de extração, seja lá o que for, quem vai montar o projeto é você, cara. É você que vai tecnicamente desenvolver o projeto. Aí vai junto no agente financeiro ou passa o projeto para o financeiro para ele bater na porta do banco e pegar o recurso ou não. E se tiver alguma dúvida, quem é que vai tirar essa dúvida? É você. É você. Então, a gente tem que saber, sim, desse mundo encantado. Claro que a gente vai dar aqui um overview, né, uma geralzona, para a gente entender quais são os tipos de linha de crédito, o que financia, o que ajuda, sem entrar no detalhe, sem fazer cálculo nenhum, mas é importante a gente entender. E se a gente entender, eu tinha falado ainda agora, né, para a gente entender a diferença de empréstimo para financiamento. A gente escuta isso, né, no nosso dia a dia, empréstimo, financiamento, o que é empréstimo, o que é financiamento. E é muito tranquilo a gente entender isso. Tudo é dinheiro que você pega emprestado. Quando você pega dinheiro emprestado para algo específico, aqui você vai comprar você precisa de um trator. Falei ainda agora de trator, vamos continuar no exemplo do trator. Você vai comprar, você precisa de um trator lá para o seu parque de produção, e aí esse trator que você que você precisa adquirir, você não tem a grana. Bate na porta do banco, e aí o banco vai perguntar, para que você quer o dinheiro? Para comprar o trator. O que você vai me dar em garantia? Eu vou te dar o próprio trator. Então, quando a gente até compra um carro pessoalmente, né, o carro muitas das vezes fica alienado, quando o carro é financiado, o carro fica alienado, fica casado ali ao agente que emprestou o dinheiro para a gente. Na verdade, quando a gente compra um carro por leasing, né, por arrendamento mercantil, o carro não é nem nosso.
O carro é do banco que ele permite a gente usar. A gente vai pagando as prestações, lá, o aluguel, e no final do contrato o carro passa para o nosso lado, ou então você devolve o carro para o banco. Toda vez que rola uma linha de crédito específica para aquisição do carro, aquisição do trator, a gente diz que a linha de crédito para atender um empréstimo que você constituiu junto ao banco. Diferente do financiamento. Financiamento, você bate na porta do banco da mesma forma, pede dinheiro emprestado para usar o dinheiro da forma que você bem entender. Claro que você não vai falar, vou usar, me empresta esse dinheiro aí que eu vou gastar ele geral. Não é assim que funciona, né? Mas o empréstimo, ele tem uma cara específica, ele tem um direcionamento. Empréstimo para pagar a folha de pagamento. Empréstimo para adquirir o trator. Empréstimo para comprar as sementes. E o financiamento? Financiamento para manutenção da fazenda, por exemplo. O agente financeiro vai pedir uma garantia, claro. Aí você ou dá o próprio trator novo, ou dá a casa, ou dá o carro, ou dá a lancha, seja lá o que for. Mas a garantia do financiamento ela é mais abrangente e a garantia do empréstimo ela é focada no bem objeto do empréstimo. É a única diferença que eu quero que vocês guardem, basicamente essa. Professor? Pois não. Só um minutinho. Me perdi aqui. O empréstimo, ele seria mais direto, como eu estou falando, mais focado. Por exemplo, eu chego no banco, falo assim, eu quero abrir um aviário, né? Perfeito. Uma granja de aves, poedeiras. Perfeito. E o banco, ele vai estar até acompanhando, ele vai, se eu não me engano, tem até parcerias, dependendo do banco, que indica, como o Sebrae. Para orientar, exatamente. Né? Porque, assim, eu acho que o banco ele não quer que você fracasse, ele quer que você continue sendo cliente dele, que você está ali buscando recursos, né? Para exatamente. o meio. Exatamente. O macro negócio, no caso, né? Exatamente. Então, a diferença do empréstimo e do financiamento é esse, que o financiamento, o banco não vai estar a par, vou gastar do jeito que eu quiser. Na verdade, o banco não vai fechar os olhos nunca, né? Claro que ele vai ficar marcando em cima ali, você vai ter que apresentar a fundamentação, por que você está pegando aquele financiamento, qual o objetivo seu, mas vai ter apoio também da Emater, do Sebrae, dos agentes ali associados, da mesma forma. No caso do financiamento também. A mesma coisa, só que o empréstimo, ele é específico, você falou da granja. Para que você quer? Eu quero para comprar, sei lá, o sistema de drenagem. Então, você vai pegar o empréstimo para tratar o sistema de drenagem. E o financiamento? O financiamento é para tratar do sistema de drenagem, para tratar da iluminação, para tratar do transporte, para tratar da armazenagem. É algo com um volume financeiro geralmente maior e com uma abrangência de utilização maior. Mas todos os dois você vai ter que dar em garantia alguma coisa. Todos os dois... Vai ter que dar um penhor, no caso, exatamente, né? Da mesma forma. Todos os dois você vai ser monitorado, né? Até para você poder honrar, como você mesmo colocou, honrar a sua dívida. A única diferença aqui é basicamente essa. Um é específico e o outro é mais abrangente. Então, o empréstimo ele é mais específico. Exatamente. Para que você quer o dinheiro? Eu quero dinheiro para pagar os meus funcionários. Então, você não pode usar aquele dinheiro para comprar semente, por exemplo. Para que você quer o dinheiro? Eu quero dinheiro para manter o meu fluxo de caixa. Então, você me dá em garantia alguma coisa. Mas a manutenção do fluxo de caixa pode ser para pagar funcionário
e pode ser para comprar estoque. Depende aí da sua gestão, percebeu? É essa a diferença. Ah, professor, eu estou usando o e-mail da minha filha, eu sou a Sheila, tá? Tá, não, tranquilo. Tranquilo, não tem problema nenhum, não. Obrigada, A professor. Ashley. É, Com um gatinho de óculos aí, não tem problema é, nenhum, não. essa menina é custosa. Quando ela não põe personagem de dorama, ela põe gatinho. Tem problema algum. É, E aí, como é que esse dinheiro chega, né? Como é que o dinheiro sai do A e vai para o B? A gente já entendeu o mecanismo, mas a forma, como é que rola isso? No nosso caso aqui do agronegócio, ele acontece através dos programas de créditos rurais. As linha de crédito é linha de empréstimo, linha de financiamento estimulado pelo governo, quando eu falei, direcionado a determinadas áreas produtivas estratégicas do próprio governo, quer governo federal, quer governo municipal, quer governo estadual, quer governo municipal. Então, são os programas de crédito que são os programas provocados aí para financiar os produtores. No início da aula, eu estava comentando, né, que sobre destaquei aqui a situação do sul do país, que a gente está vivendo ainda, né, não acabou, né, a galera está passando um perrengue, e o que o governo está fazendo? Exatamente o que a gente está falando aqui. Ele está olhando para o empresário industrial e empresário comerciante, o empresário produtor, né, seja lá o que for, e está criando linhas de crédito, no caso, linhas de crédito especiais, para fomentar. Daqui a pouco a água baixa, daqui a pouco a limpeza é feita, daqui a pouco você dimensiona ali o quanto que você perdeu, 100%, e você vai ter que reconstruir. Como é que essa reconstrução vai ser feita? O cara perdeu tudo, não tem capital de giro, não tem dinheiro, não tem fluxo de caixa, não tem nem cliente. E o cliente, por sua vez, não tem grana para pagar. A cadeia produtiva está comprometida, porque ele comprava de um fornecedor para poder vender, agora ele não. E aí, o que rola? Então, o governo estimula linhas de crédito para poder retroalimentar, estimular aquela máquina que está enferrujada, né, da cadeia de produção que está enferrujada. Ele vai precisar botar óleo para a máquina voltar a funcionar. Então, o produtor de algodão produz o algodão, entrega para a indústria de tecelagem, a indústria de tecelagem produz o tecido, entrega para a indústria de camisa, que produz a camisa, que vende para o varejista, para o atacadista, que vende para o varejista, e chega até o consumidor final. Então. Professor, Pois não. No caso deles lá, se eu tocou no assunto, quantas granjas suínas que eu vi lá, né? Deu perda total. Quantas granjas, por exemplo, foram financiadas, estavam ali em financiamento ainda, ou empréstimo, não sei como colocar, financiamento. Sim. E como que faz nessa situação? O Pois banco é. deve ter seguro, né? Olha que interessante. Obrigado até pela reflexão, Chile. Porque olha que interessante. A gente tem que. A nossa relação aqui é uma relação não só de eu ficar passando os conceitos para vocês, os temas para vocês, mas eu quero provocá-los. Eu preciso que vocês pensem fora da caixa. Por favor. E em cima disso que a colega colocou, vamos pensar algo. Quem mais entende de processo de produção de granja? Estou usando o exemplo que ela colocou. Quem é que entende do processo de produção, de abate, de venda, de guarda, de estocagem, mais do que ninguém? Vamos levantar a mão aqui, todo mundo.
somos nós, são vocês, né? Não é nem a minha área, são vocês, é a área técnica, é a área específica. Então, o que eu quero dizer com isso? Se, por um lado, a gente tem aí um problema sério que aconteceu de financiamento, que não tem condição de continuar o pagamento por quebra da cadeia de produção, por outro lado, quem vai gerar a solução, eu vou falar baixinho para você escutar, são vocês. São vocês que vão gerar a solução. Existe, então, um mundo de oportunidade nesse caos que está acontecendo lá, agora em Santa Catarina também, no sul de Santa Catarina, né? E hoje, que está começando a alagar também lá, os rios, etc. Nesse mundo de caos que está acontecendo, quem vai solucionar o problema, desculpa, são vocês. Na verdade, é a sociedade como um todo. Mas ninguém é melhor do que a área técnica para cuidar dos animais. Ninguém é melhor do que a área técnica para cuidar do plantio. Eu estava vendo, não sei até que ponto isso é verdade, né, que é um monte de informação complicada, mas as viniculturas, como é numa região, claro, mais alta, né, não foram afetadas. Né? O processo de produção dos vinhedos não foi afetado. Mas foi afetado o transporte, a poda, a mão de obra. Então, assim, não é bem não ter sido, porque não é na região mais charqueada. Mas só que o sul do país é o maior produtor de arroz do país. Nós somos o quinto, se eu não me engano, o maior produtor e exportador, né? Exportador de arroz do mundo. Está comprometido. A produção de arroz está comprometida. Quem é que vai solucionar tecnicamente esse problema? São vocês. Então, percebam que existe um mundo de oportunidades surgindo nesse momento, agora, dia 20/5. Tem um monte de oportunidades surgindo. Como é que eu posso contribuir? Além, é claro, das doações, todo esse processo que a gente está vivendo, né? Mas você pode contribuir com o seu conhecimento e, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Professor, licença, mas, sim, o que eu estou falando é perda total mesmo. Sim. Que eu vi, acho que todo mundo viu, granja inteira de suínos mortos. Sim, sim. Aqueles galpões de alimento que estava armazenando o estoque de comidas ali para o ano inteiro, provavelmente, destruído, arrasado. Sim. Então, assim, quando você faz um financiamento destinado, né, a algo específico. E acabou, né? Ao agronegócio. O seguro não cobre isso? Se acontecer uma catástrofe, alguma coisa? Certamente que não. Certamente que. Meu Deus. Certamente que não. E aí entra um pouco do que a gente está tratando aqui. Entra o programa de crédito. Entra os programas de crédito. E o que são esses programas de crédito? Fazendo aqui uma ponte, né, com a oportunidade que está surgindo para a área técnica, com o momento que a gente está vivendo aqui, com o tema da nossa aula, né? O governo vai está liberando linhas de financiamento para todos. Eu não tenho dinheiro, eu tinha um financiamento para a produção suína, como você falou, e agora não tem nem mais o galpão, não tem nada. Não tem estoque, não tem nada. De semovente, não tem nada. Então, o governo vai ter que refinanciar o meu contrato através dessa instituição financeira, do BNDES, seja lá quem for, para permitir ali você nascer de novo. Então, o camarada vai nascer de novo. O camarada vai comprar lá o galpão, vai construir o galpão, vai montar a planta, vai comprar as matrizes, vai começar o processo todo de novo enfim, vai começar do zero, mas ele precisa, então, de financiamento.
Basicamente, então, esses financiamentos que vão rolar lá direto, né? Olhando para a nossa... Existem várias linhas de financiamento. Aqui, no nosso caso, que vai ser aplicado lá também, eu quero destacar para vocês dois. O Pronaf e o Pronamp. O que é isso, Douglas? Linhas de financiamento diretamente vinculados ao processo de logística do campo, ao processo de utilização de mão de obra, ao processo de manutenção de questões ambientais, ao processo de questão trabalhista do campo, ao processo de endividamento, de refinanciamento, porque o cara assinou um contrato que não tem seguro, ou tem o seguro limitado a uma determinada cláusula. Só que o cara está endividado, então não vou pagar. Nem daqui a 1000 anos eu vou pagar. Então, tem que ter financiamento para honrar o contrato, para permitir ele pagar e alongar a dívida dele. Então, todas as questões associadas ao dinheiro utilizado no campo, né, como eu falei, né, a logística, segurança alimentar, segurança jurídica, e agora ele vai ter que contratar, além de um médico veterinário, ele vai ter que contratar um advogado, vai ter que contratar um financeiro, para poder essa equipe ajudá-lo a pensar de uma forma mais estruturada. Então, é isso que eu estou sinalizando aqui para vocês, né? Dinheiro para, como está aqui, ó, se envolver com a produção, com a benfeitoria, com a aquisição, com o beneficiamento, com a comercialização, com a distribuição de tudo aquilo que é produzido no campo. Pronaf e Pronamp. Para que eles servem? Para produzir tudo. Produzir, reflorestar, depois vocês leem isso aqui com calma, né? Reflorestamento, eletrificação, né? Uso de telefonia por satélite, irrigação, açudagem, drenagem, tudo que possa ser feito, que nesse momento, o exemplo lá do Sul, vai precisar, tudo isso que está listado aqui na tela vai precisar, envolve, e por aí vai, ó, aqui tudo que aquisição de maquinário, recuperação de maquinário, né? A gente vê lá um monte de carro detonado, um monte de máquina detonada, mas será que pode ser recuperada? Então, tem linha de crédito específico ali para manutenção, para recuperação, para aquisição, todos os que você possa imaginar tem. Então, Douglas, você vai cobrar isso na prova? Você está falando disso, vai cobrar isso? Não, eu só quero que você entenda que existe o conceito de linha de crédito voltado para o produtor rural, basicamente dividido em 2 grandes grupos. O financiamento, o programa de financiamento voltado para a agricultura familiar, que a gente já vai falar já, e o programa de financiamento voltado para a pequena e média empresa. Existem outros programas, né, de grandes empresas, mas aqui a gente se prende à agricultura familiar e à agricultura ali de média produção, que a gente vai abordar. Como é que eu pego esse financiamento? Eu já entendi que é linha de crédito, já entendi que tem juros envolvidos, já entendi que tem a atividade específica, que eu tenho que montar um projeto específico, mas como é que eu faço para solicitar? Aí você solicita basicamente de 2 formas, ou de forma indireta ou de forma direta. A forma indireta é quando você bate na porta do BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Espera aí, que acho que tem algum colega querendo entrar aqui. Muito bem-vinda, Laís. Quando você bate na porta do indireto,
Você bate na porta, aqui não são 300 milhões não, são 30 milhões. Do BNDES, e ele olha para você e o seu faturamento ali, ele é mediano. Então, é um canal de financiamento para pequena e média empresa. É uma linha de financiamento para pequena e média empresa, onde existe ali uma corresponsabilidade do financiamento. O banco entra com grande parte e o empresário entra com um pequeno pedaço. É como se fosse a casa própria, né? Quando você bate lá na Caixa Econômica para comprar a sua casa própria, né? Certamente alguém já passou por isso, a Caixa Econômica não financia 100%. Então você dá lá, entra com 20% e a Caixa financia lá os outros 80%. É mais ou menos isso. Aí vai depender de faturamento, vai depender de produção, vai depender de uma série de coisas. Apoio indireto. E o apoio direto? O apoio direto é para onde aí existe o financiamento direto por parte do BNDES. Por que eu estou falando aqui desse BNDES? Por que eu estou aqui enaltecendo o BNDES? Porque ele é o principal agente financeiro macroeconômico do país. Se você precisar de uma linha... Até isso. Teve a pandemia, a situação de saúde, né? Ontem, né? Que fique lá para trás, apesar de ainda estar existindo pessoas que estão morrendo de Covid, etc., mas a grande pandemia ficou, né? Espero que não volte nunca mais. Determinados municípios, municípios, não estou falando nem do Estado nem da União, estavam dando linha de crédito para comerciantes que não mandassem funcionários embora. Eu mesmo sou daqui do Rio, né, de Niterói, e o meu município aqui que eu moro, eu lembro muito bem, se você fosse um pequeno comerciante e com até 10 funcionários e não mandasse os seus funcionários embora, deixasse eles lá em casa sem receber, né, mas não desligasse eles, você batia na porta da prefeitura, pegava um financiamento, uma linha de crédito, não para a produção rural aqui, no caso, né, comércio, e pegava essa linha de crédito e tentava ali fazer uma venda delivery, tentava andar, caminhar, respeitando as regras, né, sociais aí de distanciamento, blá, 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 mas a regra era não mandar o funcionário embora. Muito empresário não sabia disso. E aí o cara quebrava, mandava embora, não tinha grana para pagar as rescisões, aí o cara entrava na justiça, uma confusão danada por desconhecimento de linha de crédito. E quem é que obtinha a linha de crédito? Quem conhecia. E para conhecer você precisa estudar, entender, mergulhar. No campo, né, a gente funciona da mesma forma. O campo funciona da mesma forma. Quanto mais você pesquisa, quanto mais a gente estuda, vai lá no site do BNDES, se você tem interesse em ajudar o Sul, em ajudar os empresários do Sul, entra lá no site, vê se tem a linha de crédito, o que precisa produzir para ter a linha de crédito, né? Um processo, uma montagem jurídica, né? Para você obter esse montante, esse caminhão de dinheiro que vai começar a rolar agora para não só os desabrigados, mas os empresários, os produtores desabrigados. Destacando aqui rapidinho o Pronaf, né, que é um deles, né, Pronaf e Pronamp. Pronaf, o NAF aqui vem de agricultura familiar. Olha que coisa legal. Então, linha de crédito específica para o pequeno produtor, para estimular a produção ali de cooperativas, de pequeno produtor. Tem ali uma linha de crédito específica para isso,
para ensinar ele a como produzir, ensinar ele como manusear, ensinar ele como... Aqui que entra o que a colega falou, né? De Sebrae, de Senai, de Emater, de todos esses agentes de suporte orientadores entram para ajudar o pequeno produtor. O programa o programa de fomento ao produtor, à agricultura familiar. Mas aí ele se ramifica, ele se expande. A mulher que produz, a chefe de família mulher, né, a produtora mulher, ela tem um financiamento, uma linha de crédito específico para ela em cima do Pronaf. Se você vai produzir voltado para uma preocupação mais ecológica, né, produtos mais sustentáveis, né, tem uma linha, pequeno produtor, tem uma linha de financiamento voltada para o pequeno produtor. Se você quer implementar, buscar automatização da sua fazenda, do seu terreno, da sua cadeia de produção, tem uma linha de financiamento específica ali para divulgação do seu artesanato, divulgação ali do seu produto na internet, né, no e-commerce, tem uma linha específica para isso. Se você é produtor jovem, tem uma linha específica para o maior de 16 anos, menor de 29 anos, né? Aqui, muito interessante isso, né? Você já pode ali obter uma linha de financiamento ali, o Pronaf Jovem. O Pronaf Bioeconomia, voltado ali para produção, né, se você, a colega falando agora de suíno, né, produz muito gás, muito item poluente, né, naturalmente, por mais que você diversifique, tem ali, então, programas para você comprar crédito de carbono para poder compensar ali o que você está poluindo, está degradando, por exemplo, né, está tornando o sólido, de repente, mais ácido, e aí você, por outro lado, você compra crédito para poder compensar e a coisa se equilibrar. Então, tem programa para tudo, microcrédito, para cota. Olha que interessante, pequeno produtor indígena, pequeno produtor negro, pequeno produtor, todas essas ramificações, né, que a gente tem, estão associados, tem programas específicos fomentando, estimulando, provocando a cota, no caso, a sair, né, a desabrochar, para que tenha ali uma igualdade de liberdade, né, e autonomia cada vez maior. É uma estratégia governamental. Eu não quero me prender à taxa de juros disso aqui, depois eu desconsidero essa parte, por favor, vou até apagar isso aqui eu mesmo vou até apagar daqui. Pronto, ó, Del, que eu só quero que você guarde o conceito que existe uma linha de crédito voltada para a agricultura familiar. E existe uma linha de crédito voltada, que é o Pronamp, né? O Pronamp aqui de M. Aqui é M, né? M, eu ia falar M de médio, né? Eu estava com a letra N. Então, M aqui de médio produtor. Então, aquele cara não é mais familiar, já tem ali um relacionamento com o fornecedor, com o cliente, já entrega ali para já tem um lote de produção que já está vendido no futuro, então ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Tem um programa, ele não participa mais do programa familiar, mas qual a diferença, Douglas? A taxa de juros, né? O aluguel do dinheiro. Lembre-se que a brincadeira, eu comecei a falar, é aluguel de dinheiro. Então, você empresta o dinheiro, a taxa de juros para o pequeno produtor, ela é menor do que a taxa de juros, taxa de aluguel do médio produtor. E não poderia ser diferente, né? Programas voltados
para modernização, avicultura, floricultura, fruticultura, enfim, suinocultura, a gente estava falando de suíno ainda agora, suinocultura, tudo isso tem um programa específico para a conservação, que é o Moder Agro, voltado ali do Pronamp, né? Modernização de frota, modernização de armazenagem, né? Se você quer, sei lá, você tem tanques para criar truta, por exemplo, eu quero aqui aumentar meu processo de produção, quero oxigenar melhor a água, preciso aqui de um sistema de oxigenação melhor, bate na porta, apresenta o projeto, você consegue lá um Moder Infra, que é voltado para a infraestrutura ali da sua cultura, no caso, né? Específico. Relacionamento... Pô, Douglas, você está falando assim rapidinho, está jogando a matéria. Não, cara, eu só quero que você leia. E aqui entre nós, está gravando. Eu não vou cobrar o que significa o Prodecomp. Jamais eu vou cobrar isso de você. Eu acho que você já viu ali a cara, mais ou menos, das avaliações que a gente produz, né? Eu só quero que você entenda o conceito. Eu só quero que você entenda e compreenda que existe um programa para tudo voltado aqui no nosso caso, aliás, para tudo na vida, né? Vai ter um programa de financiamento, do que você quiser. Aqui no nosso caso, a gente está tratando específico do agronegócio, então, para todo tipo de atividade antes da porteira, dentro da porteira, fora da porteira, tem um programa de incentivo, de fomento, uma linha de crédito associada, pode ter certeza disso. Aqui, só para a gente entender, né, eu não vou falar nem da taxa de juros e a taxa do aluguel, né, o aluguel do uso do dinheiro. O que eu quero que você entenda é essa parte aqui de baixo. Tem recursos, necessidades que o produtor tem, que ele entra com recurso próprio, junto, como eu falei, o BNDES ajuda e ele bota um pouquinho do dele, mais um pocão do BNDES, e aí ele consegue se financiar. E tem projetos que o BNDES fala assim, não, isso aqui, eu quero melhorar a minha casa para dar uma qualidade de vida melhor à minha família que mora na fazenda, para eu passar mais tempo na fazenda produzindo ali. Não, aí não, né, meu amigo? Então, existem recursos que não são financiados, né, para trocar de carro, para aumentar a piscina da casa principal. Não, isso aí você usa recurso próprio para isso. E existem os recursos que são financiados, mas 100% dos recursos que são financiados exigem ali uma contrapartida, uma garantia, alguma coisa nesse sentido. Não quero falar disso aqui. Bom, isso aqui é importante, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Isso aqui tudo depois eu vou apagar, a gente não vai falar de número, não quero falar de número com vocês. Douglas, eu já entendi que existe a linha de crédito, essa linha de crédito, ela tem que estar amarrada a um projeto, esse projeto tem que ter ali um fundamento para que ele vai ser utilizado, independentemente se ele é empréstimo, independente se ele é financiamento. Eu já sei que, basicamente, tem dois grandes grupos, né? A agricultura familiar e a média produção, já entendi isso tudo, mas o que eu tenho que dar alguma coisa em contrapartida ali, né? Já entendi. Mas qual é o documento, qual é o item que caracteriza a celebração do empréstimo? É um contrato, né, com várias cláusulas, né, contendo ali as exigências, as responsabilidades, as auditorias, as fiscalizações por parte do agente fiscalizador para garantir que a coisa está acontecendo.
Mas, além do contrato, tem ali um título de crédito. E o que é esse título de crédito? Título de crédito é como se fosse uma nota promissória. Pô, tu tá falando a minha língua, Douglas. O que é nota promissória? A nota, a notação, com a promessa de pagamento no futuro. Então, quando eu te dou aqui um papel e peço para você anotar que você me deve R$ 1.000, você assina que você me deve R$ 1.000. Anota o valor, assina e me dá esse papel. Esse papel é um título que eu tenho, uma promessa que você me deu, que você vai honrar naquele prazo, naquele valor, naquela data, aquele montante, aquele papel. Quando vencer aquele título, aquela nota que você me prometeu, a nota promissória, eu te entrego a nota, você me dá o dinheiro, você rasga a nota e a gente vai feliz. A gente continua feliz. Nota promissória, então, ela tem várias caras. E no caso, vários nomes, vamos dizer assim. E no caso aqui da nossa relação, né, com o financiamento rural, é um título de crédito, uma cédula de crédito. Inclusive, os investidores de plantão aí, a galera que brinca com o mercado de investimento, existem fundos de investimento no agro, né, onde esses fundos são lastreados, garantidos por cédulas de crédito de produção rural. E o que são essas cédulas de crédito de produção rural? O volume de pessoas que pegaram o dinheiro emprestado assinando, dizendo que tem compromisso de honrar aquele montante numa determinada data. Então, o que o banco faz? O banco vai lá, oferece para quem está emprestando cada vez mais dinheiro. Ó, eu tenho garantia de que eu tenho a receber. Você pode me emprestar mais, que eu vou te devolver mais. Então, o mercado financeiro funciona dessa forma. E essa relação se dá através das cédulas de crédito dos produtores rurais. É isso que eu quero que você guarde. Esse aqui não, 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 não e não. Vou parar aqui a apresentação. Beleza? O que eu quero que você guarde, então, é esse conceito, né? Linhas de financiamento para o produtor rural. E a partir de hoje, é você que vai, dentro da sua realidade, se houver o interesse, ser o agente, a agente intermediária entre o seu cliente e o agente financeiro, né? Porque existem aí, a gente acabou de descobrir que existem várias linhas de crédito de financiamento associadas. Deixa eu escrever aqui alguma coisa no chat. Não, a Gabriela dando uma moral, está dizendo, tá vendo? Nesses lugares que ocasionalmente ocorre desastre, não existe um seguro de propriedade, né? Assim, seguro da produção, né? Gabriela perguntou aqui se onde existe a catástrofe, geralmente existe ali, fica muito custoso para o empresário ter, existe um determinado tipo de seguro que a gente chama de lucro cessante. O empresário, ele produz lucro, com o lucro ele paga suas obrigações, seus custos, suas despesas, como a gente já viu. Quando esse lucro cessa, o banco tem ali um período que dá em garantia para quem emprestou dinheiro para esse empresário uma grana para poder honrar ali o compromisso dele no futuro. É como um aluguel, né? Quando você deixa de pagar aluguel, a corretora geralmente paga lá, né? Tem aquela história do seguro contra o aluguel. O lucro cessante ele passa por isso. Mas isso fica muito caro. E, na maioria das vezes, o seguro é em cima da produção e não da propriedade. Quando o cara pede a propriedade e a produção, aí já viu, né? Então, é uma situação muito complicada, como vocês colocaram. Tem que sentar na mesa, todo mundo, olhar o que tem, mostrar o bolso,
É bem complicada essa situação. Aí você perguntou aqui o que significa pequena e média empresa, né? Micro, M de micro, P de... o que significa ME? Micro, pequena e média empresa, que é diferente do produtor familiar, né? É diferente, é micro, pequena e média empresa. Durante a resposta de outra aluna, você comentou sobre... Eu dei uma pesquisada aqui. O Sicredi, por exemplo, oferece para proprietários do cafezal, mas bem limitado. Olha que legal, Gabriela. Show de bola. Show de bola a sua pesquisa. Sicredi, uma cooperativa que é tão grande que tem ali dinheiro, uma linha um saco de dinheiro, vamos dizer assim, que é a financeira do Sicredi, sistema de crédito, alguma coisa assim. Ou seja, é um agente financeiro autorizado pelo Sistema Financeiro Nacional, pelo Banco Central, e libera crédito. Libera crédito ali, dependendo da sua capacidade. Como ela botou, é bem para cafezal, bem limitado, bem específico, num valor, de repente, não muito interessante, mas tem. Sai pesquisando, parabéns aí a Gabriela, sai pesquisando, sai verificando que existem as oportunidades. E aí, se você tiver um cliente que precisa de uma linha de crédito, você já trabalha com café, né? Você já sabe como é que rola. Então, show de bola. É isso que eu quero que vocês se provoquem. Parabéns aí, fico muito feliz com esse tipo de comportamento, show de bola. Mas não vou ficar enchendo muito bola de aluno, não, que isso é perigoso também, isso é muito perigoso também. Não vou ficar enchendo bola de vocês, não. Mas vocês são nota 10, literalmente. Se eu pudesse, eu daria 10 para todo mundo. Deixa eu parar aqui a gravação, antes que eu me esqueça. É assim que terminar aqui a gravação.